seja bem-vindo ao podcast O Sucesso Está na Mente. Então a gente está de volta com os segredos e os processos que acontecem dentro da nossa mente para a gente alcançar os nossos resultados. Eu estou aqui no FB Ideias, aqui no Iguatemi, que está permitindo essa oportunidade de estar gravando para vocês esse podcast. Hoje eu estou com uma pessoa estupenda, uma pessoa fenomenal que eu tive o privilégio de conhecer, alguém que obteve sucesso em áreas distintas da vida, e a gente vai estudar e medir um pouco como é essa trajetória de sucesso. Às vezes as pessoas acham que sucesso é sorte, às vezes as pessoas acham que sucesso é um acaso, mas eu digo, sucesso tem um processo. Sucesso deixa pistas. Sucesso é um caminho específico para você chegar em resultados específicos. Não existe acaso nesse jogo. Por isso que eu convidei hoje para o nosso podcast Flávio Sobral, nosso ícone aqui do ramo imobiliário, que vai falar um pouco da história dele, da trajetória dele, desde quando ele começou. Ele estava em um local, ele estava em uma situação e hoje ele está em um outro local, em outra situação totalmente distinta. Se apresente para nós, Flávio, por favor, e seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, Lucas, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, podendo compartilhar aqui na FB Ideias, no Iguatemi, e a gente compartilhando esses conhecimentos, tá? Então, bom, eu sou um profissional que sou oriundo da indústria farmacêutica, né? Tive a oportunidade de trabalhar em diversas empresas multinacionais e dentro delas obtive bastante conhecimento e tive uma carreira de sucesso muito precoce, graças ao bom trabalho, às oportunidades, ao treinamento, à dedicação e inúmeras características que me foram peculiares no momento do desenvolvimento dessa trajetória da carreira. Em determinado momento da vida, passando por diversas multinacionais, e óbvio, um dos conceitos primordiais para mim é que a gente não para de aprender nunca, todos os dias a gente está aprendendo, aqui a gente está aprendendo, e me colocar numa determinada situação onde eu tive a oportunidade de mudar 180 graus, digamos, de giro da indústria farmacêutica para o mundo imobiliário. Mas Flávio, me conta um pouquinho, quantos anos você tinha nessa época? Qual é a sua idade? Na verdade, quando fui convidado, eu tinha aproximadamente 34 anos de idade, né? E eu já tinha uma grande experiência na indústria farmacêutica, era uma pessoa de sucesso, já tinha um cargo executivo de alto escalão. Eu, como uma pessoa dinâmica e aquela inquietude do sempre aprender, do saber, eu comecei a me dedicar a investir um pouco no ramo imobiliário, que era um ramo que me desconhecia. Eu não sou engenheiro, só tenho a minha formação acadêmica de administração de empresa, com pós-graduação em marketing e finanças, mas não tinha esse conhecimento de engenharia civil, de tudo. Mas dentro do conceito do conhecimento que eu adquiri em diversas outras posições na minha carreira profissional, terminou encorpando, me dando background para poder participar dessa parte comercial do desenvolvimento da empresa. Como foi que tudo começou, Flávio? Como foi que essa jornada de sucesso começou? Quando você era mais jovem, em algum momento você estava também na posição do aprendiz, e como foi essa experiência? Conta um pouco dessa história também para a gente contextualizar, para as pessoas não verem, mas o Flávio ele já era de sucesso, então eu tenho certeza que quem está assistindo pode pensar, mas o Flávio, ele já está dizendo, ele já era bem sucedido. Então as pessoas elas têm isso, elas acham que não existe um começo, não existe um primeiro passo. Então fala um pouco de o que aconteceu antes até você se tornar esse executivo de sucesso. Você já era esse executivo de sucesso. Na verdade, assim, óbvio, todos nós temos um começo e temos uma trajetória, né? Então, assim, eu sou oriundo do sistema bancário, né? Então, oriundo da Caixa Econômica Federal, e aí, posteriormente, entrei na indústria farmacêutica. Multinacionais, diversas multinacionais, como Boehringer, Allergan, Eli Lilly, General Electric. Então todas elas é um processo e um desafio distinto e sempre um desafio maior, de uma posição superior à que eu tinha anteriormente. E ao transcorrer de todas essas posições, a liderança, o desafio, o escopo das regiões pelo qual eu era responsável, chegando até a responsabilidade de tomar conta de América Latina, então assim, foram me dando desafios. E eu tinha aquela característica inerente de sempre ser o cara movido a desafios
e buscar de todas as maneiras entregar o resultado pelo qual eu tinha me comprometido. Então isso me deu toda uma trajetória de sucesso na indústria farmacêutica, e dentro desse contexto você desenvolve uma amplitude na tua visão macro mercadológica e começa a observar outros ambientes. Com isso eu comecei a praticar exatamente há 18 anos atrás, ser um investidor do ramo imobiliário, né, pelo qual eu comecei a me dedicar. Como mesmo eu falei, você pensa, pô, no ramo imobiliário, o cara constrói, mas o cara é engenheiro civil. Não sou engenheiro civil, como eu lhe falei, eu sou administrador, mas despertou eu adequar as minhas características da minha formação e da minha personalidade ao que eu me proponho a fazer dentro do ramo imobiliário. E aí surgiu uma parceria entre eu e um amigo, né, pelo qual ele já era construtor, ele é um construtor de sucesso, ele já tinha ele estava começando, né, já tinha alguns anos no segmento, ele oriundo do setor automobilístico, totalmente distinto também do que ele estava se propondo a fazer. E com essa parceria de investimento, de crer no que você se propõe a fazer, e aí nós fomos caminhando e definindo, né, na verdade, qual era o perfil da empresa, o que é que nós propomos a entregar, qual era o nicho de mercado que nós iríamos atingir, e etc, etc. Crer sem ver, né? Sem ver, a gente, óbvio, analisava... A visão no futuro, né? Analisava o mercado, analisava as outras empresas, os principais players do mercado, a gente analisava tendências de mercado, tentava se anteceder a um mercado totalmente vulnerável, que é o mercado brasileiro, pelas crises de diversos planos que nós passamos, que fomos submetidos. Então tudo isso a gente tentava adequar até a gente definir exatamente qual é a estratégia que a gente queria para ser uma empresa de sucesso. Então esse era o motivo pelo qual nós nos unimos e desenvolvemos essa empresa que nós temos hoje, que é a Abrasterra, né? E os desafios, Flávio? Você chegou a quebrar alguma vez? Chegou a entrar numa furada mesmo? Deu tudo errado que você planejou? Conta pra gente também. Esses reveses são os mais impactantes, né, na transformação. Qualquer profissional, eu acho, qualquer empresário, qualquer dos segmentos, é muito difícil você dizer que nunca você entrou numa furada, né? Então, assim, eu tive muita sorte, né, e o feeling de poder, dentro do que nós nos propusemos a fazer, minimizar os riscos pelos quais nós corremos, mas já se enganamos com pessoas que, de certa forma, usam de má fé para poder te ludibriar, para poder te enganar. Então, assim, óbvio, assim, a empresa fechou, quebrou? Não, essa experiência, graças a Deus, nunca tive. Mas já tive perdas que foram como uma quebra, né? Que você tem um baque naquele momento total e você tem que buscar lá no fundo a tua energia e o teu propósito onde você quer chegar para poder se reenergizar e renascer e ajustar a tua trajetória para você poder chegar onde você quer. Como foi que você lidou assim na prática com isso? Assim? Como é que o Flávio ficou emocionalmente, quero dizer? Na verdade, como qualquer ser humano, você cai o mundo, né? Você fica sem chão, né? Porque quando existe perda, não somente a perda econômica de você fazer um negócio mal feito, você se arrepender pelo qual você fez, emocionalmente lhe baqueia, né? Não existe aquela coisa de separar o profissional do pessoal, é o mesmo ser humano, ele termina sendo afetado no contexto geral, familiar, tudo é o mesmo, ele termina sendo afetado de uma forma geral. E com isso, passei maus momentos, né? De poder afetar meu convívio familiar, convívio com os amigos, com tudo, até você determinar, não vou viver mais esse momento, porque eu acho que eu já incorporei, passou, absorvi a dor nesse momento, né? De poder admitir que tinha errado nas minhas escolhas e seguir adiante, né? Então daí você segue, supera e cria forças para que dentro daquele erro, dentro da tua trajetória, ele sirva de uma força motriz para te catapultar para você não errar novamente, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo, para que te dá força para você chegar onde você se propôs a chegar. Impulsionar, né? Te impulsionar, exatamente. Flávio, eu estou curioso, eu creio que a audiência também vai estar curiosa.
mas como foi o começo, o Flávio com 18 anos de idade? O que é que ele estava fazendo? Quais eram as aspirações dele? O que é que ele pensava da vida? Como eu te falei, né, a minha vida educacional ela foi muito precoce. Então, com 17 anos, eu já estava na faculdade e eu tinha uma sede, uma vontade, um desejo de crescimento, de ser alguém na vida. Sou originário de uma família de 4 filhos homens, eu sou o caçula, e via meus irmãos, cada um tomando um direcionamento na vida, e eu queria ser alguém, eu queria realmente ter o meu lugar ao sol. E saí com todas as forças, todo o desejo, toda a predisposição para chegar onde eu queria. E aí entrei rapidamente em 2 faculdades, né? E depois, posteriormente, fui vendo com o amadurecimento a qual exatamente eu queria, que era administração. Terminei fazendo engenharia também, mas me foquei em administração. E essa força que eu tinha, ela era de trabalhar, era de empreender, era de crescer. Ela não se contentou exclusivamente com um concurso público. Ah, não, o cara é escriturário, tem um emprego tranquilo e ali ele vai, né, ele se dá como realizado. A sede permanecia de ir além, muito maior, muito maior. Eu quero mais. Exatamente. E aí foi que veio todo esse desejo, esse moleque de 17 anos, 18 anos, aos 19 anos eu já entrava na indústria farmacêutica, né, de forma muito precoce, algo que muita gente desejava na vida. E eu tive a sorte, né, e a capacidade de participar de processo onde eu entrei numa multinacional, que é o que muita gente no mercado aspirava. Sempre você entrava por empresas pequenas até chegar numa multinacional. Isso com 19 anos? Com 19 anos. Eu já entrei numa multinacional alemã. Então isso foi uma primeira grande vitória. E com isso, com a dedicação, esforço, também disponibilidade, sou um cara que conheço hoje as 27 capitais da federação, e conheço os 27 estados de trabalhar, e não de visitar, não é de passear, é de trabalhar. Então sempre fui um cara muito disponível. Me doei para a empresa, para morar em 11 destinos diferentes, né? Então me mudei como solteiro, passava 7 meses num lugar, morava mais um ano no outro, e assim ia. E essa minha disponibilidade, essa minha dedicação, esse meu lado de chegar aos meus objetivos, terminou me dando oportunidades. A empresa ela foi recíproca e me dá oportunidades de crescimento. Flávio, o que é que você pensava assim quando você pensava nossa, agora eu vou para outro estado, agora eu vou para outra cidade? O que é que vinha, o que é que se passava pela tua cabeça, quais as imagens, tu escutava alguma coisa quando tu diz, não, eu vou agora para outra cidade? Como era isso? Me fala um pouco. Isso era uma das experiências mais enriquecedoras, porque isso me motivava. Quando era me dado um desafio, agora você está, por exemplo, morei numa cidade, né, que o acesso é restrito, por exemplo, Manaus. Você vai morar em Manaus. Pô, Manaus é uma ilha, né, onde você está lá, tornando isolada por águas, né, os maiores rios do mundo, e você, de certa forma, eu dizia, não, está me dando um desafio para me superar mais um degrau da minha jornada. Então eu chegava lá com todo o gás do mundo, e nos finais de semana, para você ter ideia, para aprender a andar na cidade, onde todo mundo estava descansando, eu entrava num carro e rodava a cidade de cabeça para baixo até chegar na segunda-feira poder saber aonde eu estava andando. É incrível o que o Flávio está falando, pessoal. Ó, vem comigo, presta atenção nisso aqui. Eu vou te dar a dica porque talvez a sua mente não esteja preparada para isso, tá? O Flávio, ele está falando de um modelo mental, uma maneira de pensar, por isso que eu estou fazendo essas perguntas para ele. Ele está dizendo, ó, quando alguma coisa adversa acontecia, ele se motivava pelo desafio. Olha o modelo mental. O que você está acostumado? Se o chefe te coloca numa outra posição, você, esse cara não gosta de mim, esse cara tá com problema comigo. Se alguém te coloca um desafio, te faz uma crítica, se alguém é mais duro com você, aí você pensa, nossa, essa pessoa, ela não vai com a minha cara, o meu chefe não vai com a minha cara, acho que o mundo não gosta de mim. A gente tá nessa geração, o mundo não gosta de mim, né? As pessoas não gostam de mim, e etc, e blá blá blá. Cara, entenda uma coisa, você pode pensar da maneira que você quiser, mas você vai ser escravo dos resultados. A gente tem aqui um modelo de sucesso e
pega esse feeling de como é que ele pensa. Ele vai, se algo adverso acontece, ele pensa, como que eu posso crescer com isso? Como que eu posso me motivar? Como que eu posso dar mais e mais e mais de mim? Doação. Na proporção que você dá, você recebe. Mas continua aí, Flávio. Resumindo o que você falou, assim, o chefe bonzinho ou os desafios bonzinhos, talvez eles não sejam os melhores, eles talvez não te engrandeçam como profissional. Às vezes o sucesso ele tem caminhos tortuosos, espinhosos, duros, mas o sucesso é impagável. Então o que você está dizendo, eu venho a concordar em gênero, número e grau, que é isso. Às vezes nem tudo é mar de rosas, mas esses desafios, quando você está disposto, que você tem o DNA de querer conseguir, aí ninguém te segura. Disponível, né? Disponível. Essa jornada, Flávio, de ir para lugares diferentes, conhecer situações, pessoas diferentes, além de enriquecedor do ponto de vista emocional, cultural, ambiental, né? Acho que você desenvolveu uma mentalidade diferenciada com todas essas experiências, mas fala pra gente qual foi o ponto que você chegou de sucesso nesse negócio do ramo farmacêutico que fez você pivotar para a sua área imobiliária. Qual foi o ponto de decisão, dizer, nossa, pronto, aqui eu dei minha contribuição, agora eu vou para essa outra área? Na verdade, assim, tem alguns pontos que eu poderia citar, mas, óbvio, dentro deles, quando você chega a um determinado estilo de liderança, pelo qual você admite que você está preparado para poder, dentro dos teus conhecimentos, continuar aprendendo e poder continuar compartilhando toda a tua experiência que você pode pôr ela em prática, isso te dá a capacidade de dizer, poxa, era aqui que eu queria chegar. Então, quando você chega, você tem uma determinada responsabilidade e tem alguma coisa funcionando e dando certo, e dando sucesso, às vezes te chega um determinado momento, agora eu tenho conhecimento que agora eu posso levar para outros mercados, outros universos. E aí foi aí essa decisão, que já era um mundo que me exigia muito, né? A minha última posição, eu era responsável por 39 países na América Latina, então tinha uma liderança sobre um grupo enorme dentro de todos esses países, viajava demais, já não tinha a oportunidade de ter um convívio familiar, porque é uma troca, né? Ela te exige, ela te suga muito a multinacional, mas também te dá um mundo maravilhoso. Com isso, eu disse, não, pronto. Eu chegando a essa característica da liderança, de saber traçar os perfis, de poder lidar com esse grupo, de ser um bom líder, duro, mas justo, né? Então, assim, eu agora estou preparado para galgar outros mercados. E aí foi esse ajuste de rota que aí me fez eu poder entrar no ponto segmento. crítico foi, você chegou no nível máximo que você poderia desenvolver, juntamente com a necessidade de estar mais perto da família e ter uma dinâmica de trabalho talvez diferente. Perfeito. Você chega a um determinado ponto que você diz, agora eu acho que eu contribuí muito e recebi muito. Então agora está na hora de eu fazer algumas escolhas, porque eu estou chegando num patamar de carreira aonde de agora em diante não é que seja descendente, ele pode continuar sendo ascendente, mas em mercados diferentes e talvez não se sacrificando tanto para você chegar àqueles objetivos. Com um ecossistema, né? Criando um ecossistema. Exatamente. Você chegou num ponto, né, de hierarquia que dali poderia haver ramificações, mas você estaria naquele teto. E Exato. Com outra escolha, pelo que você me traz na sua fala, agora você tem a oportunidade de ramificar e de abrir mais esse leque, né? Esse ecossistema no ramo imobiliário. Exato, e abrir esse leque e assim, talvez com um público diferente, né? Porque você termina hoje eu estando focado muito mais voltado para o meu cliente, que é a peça mais importante dentro da minha empresa, né? Então eu sou muito focado no cliente, da interação com ele, e em ouvi-lo e entregar o melhor produto, e entregar a melhor qualidade e ter o maior feedback. Então eu costumo dizer que eu não ganho clientes, eu ganho amigos. Eu construo essa relação cliente-empresa para ela se consolidar como uma amizade de longa jornada. Então isso me faz com que sempre eu tenha um cliente satisfeito e tenha um cliente que ele continua meu cliente. Entendeu? Porque você não compra um imóvel
todo mês ou a cada 2 meses, como uma roupa, como um sapato, como talvez um item de consumo. A média estatística de um imóvel, geralmente de mudança, ela dura 10 anos. Mas para aquele cara satisfeito, ele sempre galga algo melhor e ele confia em você como cliente, como investidor, como parceiro, até falar tão bem de você, que ele cria uma áurea tão positiva que os amigos dele terminam virando seus clientes, entendeu? E isso é muito enriquecedor, é muito gratificante. Flávio, então, recapitulando um pouco da sua história, você começou com 19 anos já na indústria farmacêutica e você galgou até a hierarquia máxima praticamente nesse negócio. Esse lapso temporal foi de quanto tempo? Aproximadamente 24 anos, né? Eu saí a posição mais básica que existia na indústria farmacêutica, que era o representante de vendas. Ele começa por aí. Então daí você tem uma diversificação, uma estratificação hierárquica enorme, e terminei como General Manager, presidente de América Latina, digamos assim, né? Então essa é a posição, presidente de América Latina, sendo responsável por esses 39 países, né? Então na minha posição tinha 5 pessoas no mundo, né? Cada um com uma determinada região no mundo, e dentro de um business chamado General Electric Healthcare, que é uma das maiores empresas de referência no mundo, né? Que termina sendo um conglomerado que atua em diversos segmentos e que tem uma das determinações muito importantes dentro da vida dela. Em todo e qualquer mercado que ela trabalha, ela quer ter a primeira ou a segunda posição. Se ela não for primeira ou segunda, ou ela compra alguém ou ela vende o business. E é sempre assim. Flávio, fala um pouco pra gente desse processo entre o que a expertise que você trouxe de um Flávio na indústria farmacêutica para um Flávio no ramo imobiliário. O que é que você trouxe de aprendizado daqui para cá que você considera que fez uma grande diferença? Eu tinha te comentado anteriormente, né? Esse fator decisivo é quando você, óbvio, vou repetir, você é enfático nesse ponto, a gente nunca deixa de aprender. Entendeu? Não é que você chega no patamar e diz, não, agora eu sei tudo e vou para outro segmento. Não. Você chega em um determinado momento na sua vida que você tem que tomar certas decisões. Mas a liderança, a definição de objetivos, plano estratégico, definição de patamares aonde você quer galgar, faz com que você te fortaleça e diz, não, agora realmente eu cheguei aqui ao ponto que eu tenho esse expertise para poder galgar essa posição empresarial. Então vamos com ela que eu tenho certeza que vai dar certo. Então teve muita pesquisa, teve muita estratégia, teve muito modelagem de players, pelo que você falou, também, né? E principalmente liderança. Você desenvolver a tua liderança em qualquer ambiente onde você esteja. Me fala um pouco disso, como que o Flávio desenvolve essa liderança? Na verdade, isso é um resultado de anos de experiência, né? A liderança ela não vem com estralar de dedos, óbvio. Ela é o resquício de ano após ano você exposto a determinadas funções hierárquicas dentro de diversos universos, onde cada vez que você sobe um degrau, você aumenta essa responsabilidade e você termina liderando diversas pessoas, diversos tipos, diversas personalidades, diversas características humanas pelo qual você não... eu sempre dizia, o pior defeito do mundo de um líder é tratar igual as pessoas diferentes. Perfeito. Entendeu? O que você diria, Flávio, que seria o ponto em comum de uma liderança efetiva? Os pontos em comuns de uma liderança com eficiência, perdão. Primeiro de tudo, comunicação. É imprescindível você ter uma comunicação direta, sincera, aberta, honesta com o seu liderado. Segundo, justiça. Você tem que, eu acho que assim, eu sempre digo, você tem que ser duro, mas você também tem que festejar, ou você também tem que ser justo na hora de reconhecer o atingimento das tuas metas, né? Então assim, e com isso, se você tem comunicação, se você é justo, se você trabalha
dentro de um ambiente que ele se torna um ambiente agradável, que o ambiente ele é imprescindível para ter aquela felicidade do profissional a atingir o que ele quer. E não ser aquela coisa pesada de você estar lá unicamente por causa de um salário. Não. Você tem uma comunidade feliz que está junto contigo e que celebra as vitórias, que fica triste nas derrotas, tá? Mas com isso as derrotas fazem que seja um aprendizado de você voltar a refazer o plano e ir atrás do teu objetivo. Então, com essas, eu diria, comunicação, justiça, transformar um ambiente numa coisa agradável e você reconhecer as pequenas e grandes vitórias, é fundamental para o teu sucesso na tua liderança. E o trabalho humano, o trabalho, vamos dizer, braçal, com os empresários que estão assistindo esse podcast, do ponto de vista técnico, processual, a gente sabe que tem muitas empresas que têm problemas com processo, problemas com pessoas, na liderança de cultura empresarial, cultura de comportamentos, o que você espera do colaborador. Para essas pessoas, do ponto de vista humano, o que você diria que fez uma grande diferença na sua liderança, com toda essa expertise, esse know-how que você tem? Aí é que vem, Batil. As pessoas não mudam os processos das empresas. As empresas determinam os seus processos e as pessoas têm que se adaptar a esses processos nas empresas. E a liderança que define esses processos. Óbvio, dentro dessa jornada, tem pessoas que vão se adaptar muito rapidamente, outras não, e outras vão sair desse processo. Entendeu? Então, assim, infelizmente, as empresas elas não podem se adaptar às pessoas. As pessoas que têm que se adaptar às empresas. E essa comunicação aberta, sincera e justa é que faz com que a comunicação da empresa chegue ao objetivo correto. É o entendimento do colaborador, entendendo e comprando a ideia de quais são os objetivos da empresa. Com isso, você tem o comprometimento pessoal de cada colaborador. E para isso, a comunicação e definindo a visão clara, os valores da empresa, o que a empresa espera do colaborador. E eu percebo que isso é um grande desafio e muitos empresários têm essa dificuldade. E do ponto de vista psicoterápico, né, que eu também trabalho com psicoterapia, tem essa questão do cara ter aquelas fissuras emocionais, né, problemas mal resolvidos, às vezes com o pai, com a mãe, e o cara, não posso ser muito duro, e às vezes o cara não sabe tomar uma decisão e entender que aquele negócio ali é como se fosse um filho para ele, precisa cuidar, precisa colocar regras, né, precisa desenvolver ali uma cultura, uma visão de futuro. Uns você ser mais duro, outros você ser mais flexível, outros, então quer dizer, você vai adaptar ao teu estilo de liderança a determinadas pessoas que vai ter na essência um conteúdo que vai ser igual para todo mundo, mas a forma de se comunicar é que vai ser diferente. Perfeito. Flávio, a gente está chegando ao fim desse podcast muito, muito, muito rico de informação. Eu já peguei várias coisas, valores que o Flávio passou aqui para a gente. Mas para finalizar, Flávio, se você fosse definir uma receita, um passo a passo, ou um processo, ou características muito específicas de o que fez o Flávio sair lá com toda essa fome, essa sede. É de se esperar que quem tem uma sede desse tamanho tenha os resultados que você tem com um negócio multimilionário, mas me fala o que você acha de toda a sua jornada, de pontos que você diria, de pistas que são imprescindíveis para esse resultado acontecer. Óbvio, Lucas, como todo ser humano, a gente é composto de fortalezas e de fraquezas, entendeu? Então, assim, eu acho que é fundamental você, dentro da tua autoanálise, você determinar quais são suas fortalezas e aonde você pode estar desenvolvendo, digamos, nem as fraquezas, algo não tão forte, né? Algumas deficiências onde você pode estar desenvolvendo. Quando você trabalha essas duas frentes, vou maximizar minhas fortalezas e vou tentar trabalhar e vou buscar fortalecer esse outro lado aqui que talvez não seja tão forte. Quando você junta tudo isso, tem determinação, perseverança, porque quantas vezes você diz, o profissional, para mim desenvolver isso, eu tenho que estudar, fazer um MBA no sábado.
E o cara disse, não, no MBA do sábado eu queria estar tomando a minha cerveja com o Lucas, eu queria estar na praia, eu queria estar na serra. Não, aí vem a determinação de você buscar esse conhecimento para te compor a tua estrutura de conhecimento. Com isso, aí vem determinação, perseverança, porque vai ter altos e baixos, entendeu? Então, se continuar a persistir dentro do objetivo que você quer, e poder gostar realmente com isso, quando você faz toda essa dedicação, você termina cada dia que passa gostando mais do que você faz. Quando isso acontece, aí você, além de ser um profissional de sucesso, você é um profissional feliz. Isso é a chave do sucesso. Realizado, né? Exatamente. Poxa, caraca, pessoal, esse podcast ele poderia ser cobrado facilmente, porque isso tem uma riqueza de informação absurda e está disponível para você. Então, se você curtiu esse conteúdo, compartilha, comenta aqui qual foi o seu aprendizado, qual foi o insight que você teve, e nós vamos ter uma outra versão desse podcast, mas essa versão vai estar fechada para os meus alunos do meu programa PNL Flix. Mas eu vou colocar aqui, vou disponibilizar no YouTube alguns pequenos trechos que eu vou ter uma conversa com o Flávio aqui de qual é o processo mental que acontece na mente de alguém para que ela interprete os fatos que aconteceram na vida da maneira que ela interpretou e logo ela desenvolva essa determinação que o Flávio disse, esse comprometimento, esse compromisso, esse querer fazer e querer gostar do que faz. Isso existe um processo cognitivo muito específico que acontece na nossa mente, um conjunto de informações, um conjunto de como essas informações são processadas, a ordem como elas são processadas e os níveis, na intensidade que ela é processada. Então a gente vai passar isso no YouTube, no nosso próximo episódio, mas só alguns pequenos trechos. O episódio completo só vai estar disponível para quem faz parte do nosso grupo PNL Flix. Então vou deixar aqui a descrição também. E muito obrigado, até o nosso próximo podcast. Flávio, muito obrigado, cara, por estar compartilhando essa riqueza com a gente. Sou muito grato por ter lhe conhecido e espero que a gente grave mais programas desse e que a gente esteja mutuamente fazendo os outros crescerem, consequentemente crescendo também. Lucas, eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha história. Eu acho que sempre é muito engrandecedor a gente poder participar disso e estar participando do desenvolvimento de outras pessoas. Então isso me dá uma gratidão muito grande e eu sou muito feliz por você pelo convite. Muito obrigado. Show de bola, obrigado, valeu! Até o próximo.